na programação, tá? E a gente está super atrasado mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está umas 4 aulas atrasadas, tá? Então eu vou dar uma acelerada hoje, algumas coisas eu vou só comentar, não vou passar com todo o detalhe, porque não tem como fazer isso, certo? Vai atrasar a prova, como eu tinha falado, em pelo menos uma semana. Então já se programem, tá? Uma semana a mais para a prova. Depois, isso é super mega importante para... Como é o nome dele? Teu nome é Marcos. Depois tem que conversar comigo, não esquece antes do final da aula, tá? Sobre o teu pedido da cadeira de metrologia da pesquisa. Fez um pedido para certificação, né? Depois me procura, não esquece, tá? Que é bem, hoje mesmo, bem importante, tá? Pessoal, então assim, ó, sobre sistemas torsionais, sistemas de vibração que envolvem torção, a tarefa que eu tenho para fazer é bem simples, tá? Bem pouca coisa mesmo. Então só, imagine que vocês tenham o seguinte sistema, tá? Mas... Aqui, ó. O que a gente viu até agora em relação à teoria de sistemas vibracionais, basicamente foi sempre aplicação, né? Típico massa-mola lá, clássico, que vocês já viram várias vezes, né? O que vale a pena falar sobre sistemas que envolvem torção é pouca coisa, porque na verdade a teoria é toda aplicada, a gente só vai mudar na verdade uma variável por outra, tá? Mas a forma das equações é a mesma. Então, só para... Isso aqui é o chamado pêndulo de torção, né? Então o que vale para nós aqui, ó? Primeiro que a equação do movimento. E é isso que vai importar hoje mesmo, tá? A equação do movimento é a segunda lei de Newton aplicada à rotação. Então vai ser somatório dos torques. Bom, como é que ficava na segunda lei de Newton de translação? Vamos ver. Era somatório das forças igual a massa vezes aceleração, né? De inércia vezes aceleração angular, tá? Aí a equação, se a gente for resolver isso aqui, né, a equação dinâmica vai ficar assim. Deixa eu botar aqui, ó. J0, θ 2 pontos. Mais KT, θ igual a 0. Lembrem, essa equação aqui, que é que a gente teria que resolver para encontrar a frequência natural, por exemplo, é a equação de translação, né? Então, lembra? Certo, era x 2 pontos no lugar do θ 2 pontos. X lá, aqui era constante elástica, aqui era massa. Então, a gente só está trocando massa por momento de inércia e constante elástica por uma que a gente vai chamar de constante elástica de torção. Tá? Porque é um pouquinho diferente aí, mas é perfeitamente análoga. Então, nesse caso, a frequência natural de sistemas que envolvem torção é a raiz quadrada de Kt sobre J0, sobre o momento de inércia. Tá? É só isso. Claro, se vocês derem uma olhadinha no livro, tem alguns detalhes a mais, tá? Mas eu vou tentar recuperar o nosso tempo atrasado. O KT é constante isso? Sim, o KT é o que a gente chama de constante, tá? O constante elástica de torção, tá? E nesse caso aqui o nosso J0 é o momento de inércia, tá? Beleza? Muito bem. Então, eu vou me limitar a fazer esses comentários agora, mas para frente a gente vai fazer algum exercício de aplicação, vamos poder retomar isso aqui com mais calma, tá? Aí agora, já que a gente está falando um pouquinho sobre sistemas que envolvem rotação, né? Vamos falar do pêndulo composto, né? Então, vamos lá. Tentar obter uma equação para a frequência natural de um pêndulo composto, ou chamado de pêndulo físico também, tá? Bom, aí é o seguinte, meu desenho vai ficar o melhor que eu puder, ou seja, vai ficar ruim do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer o que eu posso. Então vamos lá, aqui, sistema de coordenada, aqui vai ser a linha, e aqui vai ser o corpo.
Esse é o meu pêndulo, parece um pino de boliche aí, né? Tá. Aí aqui vai estar a minha variável de posição, que vai ser o ângulo. E vamos dizer o seguinte, vamos supor que aqui assim, ó, sei lá, está o centro de gravidade, tá? Então, eu vou chamar ele de G. O O é o centro de rotação do sistema, tá? Então, se aqui está o centro de gravidade, a força que vai gerar o torque está aqui, ó, que é o peso, tá? Beleza, vamos fazer um sistema de triângulo retângulo aqui e fazer isso aqui, ó. 90 graus, o mesmo ângulo vai aparecer aqui. E esse cara aqui, ó, o que acontece, ó? Essa aqui vai ser a força restauradora, tá? Vai ser a força que vai causar, que junto com esse braço da alavanca vai causar o torque, tá? Então, esse cara aqui, que é a força que a gente vai usar para calcular o torque, que lembra, para eu aplicar a segunda lei de Newton, eu vou ter que saber a somatória dos torques aqui, né? E dizer que ele é igual entre inércia vezes a aceleração angular. Então, esse cara aqui nada mais é do que o peso do cara, o ômega aqui, ômega não, desculpa, o W simboliza peso, tá? Então, deixa eu botar para vocês saberem aqui, ó, do corpo. M vezes G, né? Isso aqui vai ser, então, W vezes o seno, tá? Beleza. Então, o que acontece, ó? Torque, então, aqui, ó. Escrever só o módulo dele, nesse caso. Vamos supor que a distância do eixo de rotação até o centro de gravidade vale D. Isso é alguma coisa que eu tenho que conhecer, né? Então, vamos supor que vale D. Então, esse torque tem que ser essa força. Então, ômega não, de novo. W vezes seno θ vezes D. Esse é o torque, tá? Então, o que a gente vai encontrar aqui, ó? Somatório dos torques vai ser igual a J0, θ, 2 pontos, tratando em módulo mesmo, tá? Sem me preocupar muito com notação vetorial aqui. Nós vamos ter, então, que esse cara aqui, o único torque isso igual a J0, θ, 2 pontos. Ou seja, J0 mais... ele seria negativo aqui, tá? Seria um torque restaurador negativo. Vezes D igual a 0. Tá? Então, essa aqui, ó, seria a equação que eu teria que resolver para obter, por exemplo, a frequência natural do sistema. Tá? Da mesma forma que a gente resolveu aquela M, x2 pontos, mais kx igual a 0. Tá? Bom, o que acontece? Isso aqui é uma equação diferencial não linear ordinária de segunda ordem. Tá? Não linear. Moral da história, resolvida, tá? Mas a gente vai fazer um truquezinho que vocês já conhecem. Se o ângulo de interesse for pequeno, então, para ângulos pequenos, o que vocês vão fazer aqui? Isso. Exatamente. Na verdade, a gente tem que dizer o seguinte, né? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá, aproximadamente, não é igual, né? Mas a gente vai trocar uma coisa por outra, né? A moral vai ser essa aí, tá? E aí a equação vai ficar assim, então. J0 pontos mais W, vamos botar assim, W vezes θ, tá? Só para ser o D. Beleza. Quando eu escrevo desse jeito, é fácil de determinar qual é a frequência natural, né? Por comparação mesmo, porque resolveram uma coisa muito similar algumas aulas atrás. Qual era a equação que vocês tinham resolvido? Para o sistema de translação, como é que ficava esse cara aqui? Falei antes, como é que era? Isso aqui? Era isso, né? E daqui a gente tinha tirado que a frequência natural era a raiz quadrada de K sobre M, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é tirar por comparação mesmo, né? Então, para esse caso, a frequência natural do pêndulo composto, ou pêndulo físico, como também é chamada, né? É a raiz quadrada. Tá, quem que vai ser o nosso K aqui? Peso vezes a distância, né? Que distância é essa? Não tem sempre ter em mente, né? É do eixo de rotação até o centro de gravidade. Então, vai ser WD
sobre o momento de inércia do corpo. Tá? Então esse é o pêndulo físico. Beleza? Ou se quiserem também, tá, só para... Vai que vocês chegam em casa e vão esquecer o que é. É a mesma coisa que M vezes GD sobre J0, né? Tá, é o famoso peso ali, tá? Beleza? Já tinham visto isso em Física 2? Lembra de ter visto o pêndulo físico? Não? Que decepção. Porra! Pode reclamar por aqui. Não, mas isso é visto mesmo, tá? Normalmente, Cone e Gucci não viram isso. Depois você edita essa parte, tá? Senão vai que ele assiste o vídeo e estão falando dele, mas eu ensinei sim e tal, vai ficar muito bravo aqui. Então vamos. É verdade, tem que tomar todo o cuidado do universo aí, né? Todo cuidado. Bom, vamos lá então agora. Até aqui tudo bem, certo? A gente só encontrou uma equação para determinar a frequência natural do pêndulo físico. Tudo tranquilo. Minha pergunta é, vocês lembram como é que é a frequência natural de um pêndulo simples? Essa você tem que ter visto, por favor, né? Aliás, se não me engano, vem em Física 1 até. É Física 1 o pêndulo simples. Não, o professor era muito ruim. É pior, é verdade mesmo. Era muito baixinho. Não, vocês lembram mesmo como é que era a frequência natural do pêndulo simples? Mamma mia, simples, não é aquele ali, tá? Raiz quadrada é alguma coisa. Vamos lá, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Então, para o pêndulo simples, a frequência natural de G sobre L, tá? O que é esse? Bom, G é o campo gravitacional, né? E o L é o comprimento do pêndulo simples. Lembra o que é o pêndulo simples, né, pessoal? É aquele no qual vocês têm toda a massa concentrada na ponta, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó. O L seria o comprimento do fio aqui, tá? E aí a distribuição, ela está toda concentrada aqui, né? Essa é a diferença do pêndulo simples para o físico, tá? Aqui a massa está distribuída, a gente não pode fingir que isso não acontece. Por isso que modifica bastante na equação lá, né? Tá? Então o que nós vamos fazer agora é comparar os dois e buscar uma espécie de comprimento equivalente de um pêndulo simples dentro de um pêndulo físico, tá? Então vamos procurar um comprimento equivalente, ou seja, um L que eu teria que dar naquele cara para que ele tivesse uma frequência equivalente a um pêndulo simples, tá? Então, vamos lá. Pêndulo simples, aliás, comparando. O pêndulo físico para encontrar um comprimento equivalente, tá? Chamar de L. Se tiver em mente que existe uma coisa chamada centro de percussão e que tem essa propriedade de rotação aqui, fora eu bater numa madeira, né? O que vocês acham aí? Nos veículos isso é bem importante, né, pessoal? Porque imagine assim, ó, o lugar fosse um eixo de rotação, então o outro teria que ser o centro de percussão. Lembra, sempre um em função do outro, né? Eu posso inverter, inclusive, dizer que esse aqui é o centro de percussão, esse é a rotação, ou vice-versa, tudo bem. Mas em que lugar deveria estar num carro para a gente aproveitar esse esquema aqui? Para um impacto num ponto não ser percebido muito no outro. O que vocês acham? Num veículo. E aí, se tu estiver passando, por exemplo, numa lombada, tá? Então aí as rodas da frente, quando elas perceberem o impacto da passagem da lombada, as de trás vão ter o mínimo impacto possível, se for bem projetado, né? Se aquele for o centro de percussão, pensando que o centro de rotação está no eixo dianteiro. Tá? Então vocês vão trazer para o passageiro o mínimo desconforto em relação a essa vibração causada pela passagem de um obstáculo, por exemplo. Tá? Um exemplo mais simples, talvez, né? Fora do veículo, né? Que tem a ver mais com isso aqui mesmo. Tá? Um bastão de beisebol, por exemplo. Esses exemplos estão no livro, na página, se eu não me engano, 62. Se quiserem depois dar uma olhada ali. Exatamente, 62. Tem um texto curto trazendo algumas aplicações, acho que uns 4 exemplos, né? Mas o mais interessante para vocês
por serem alunos de engenharia mecânica, é o veicular, certamente, tá? Para quem mais, talvez, gosta de esportes, né? Se vocês pensarem num bastão de beisebol, é a mesma história, tá? Então, o eixo de rotação deve ser onde a pessoa segura as mãos, né? Porque, obviamente, ele vai rotacionar em torno de onde eu estou segurando, né? E o centro de percussão, se bem projetado, deve ser próximo onde a bola vai ser rebatida. Porque senão, o que vai acontecer? Quando o cara bater na bola, ele percebe muito da reação, né, no impacto. Se for o centro de percussão onde a bola bater, ele praticamente não vai sentir nada. E consegue dar uma direção melhor no impacto. Porque ele vai ser menos afetado. Né? Consegue entender essa ideia? Pelas propriedades... Não é que centro de massa e centro de gravidade, sem dúvida nenhuma, pode, não tem problema nenhum, tá? Mas o centro de percussão, eu teria que pensar um pouco aqui. Pode acontecer, tá? Matematicamente, olhando aqui, é possível sim, tá? Agora, claro, se tu projetar sei lá, qualquer que seja a coisa, né? Cuja o centro de percussão fique fora dele, porque na verdade ele vai ter que ter isso aqui, ó, né? Talvez o centro de gravidade está muito abaixo, não sei. Mas não tem sentido, na verdade, né? Porque se tu perder o centro de percussão, tu perdes a propriedade de evitar a reação normal, né? Então, não... Acho que vai depender do ponto onde tu estiver segurando, por exemplo. Claro. Então, matematicamente é possível aqui. Tá, e não tem aplicação que tu queira ter o máximo de vibração? O efeito contrário, tu diz, né? Poderia. Através do impacto, né? A gente poderia pensar nisso aí. Talvez. Mas aí não seria uma aplicação inversa do centro de percussão. Tu quer, tipo, evitar usar ele, né? Tu quer ter o maior efeito possível. Até poderia, não sei. A criatividade é ilimitada, né? A gente poderia pensar em alguma coisa assim. Tá. Normalmente a gente se apresenta isso pensando em usar ele, né? E não em evitar ele. Mas poderia também, em alguma aplicação, ser essa ideia, né? Bom, entenderam? Eu sei que foi uma demonstração rápida, tá? Mas vocês me desculpem, eu vou ter que fazer isso um pouco mais de frequência agora, até de mais ou menos conseguir acompanhar o cronograma original, tá? Mas entenderam pelo menos o que ele é fisicamente, o centro de percussão? Para que ele serve? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem me perguntar em particular, tá? Conversa com mais calma, tá? Mas principalmente a aplicação dele é bem... Na questão veicular, eu acho extremamente importante que você tenha uma noção para que ele serve, tá? Tipo, se eu coloco... Provavelmente eu vou ter que colocar ele mais para cá, né? Então, deixa eu ver uma coisa. Ó, se eu segurar ele aqui... Deixa eu ver se eu consigo... Mais ou menos aqui, ó. Então... É aqui, ó. Certinho. Mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar ele bem perto do centro de gravidade aqui. Se eu não me engano, eu coloquei ele aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Mais ou menos. Porque meu dedo não é uma coisa muito boa, mas está mais ou menos aqui assim, ó. Tá o centro de gravidade, ó. Então, deixa eu colocar ele bem perto agora. Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. Eu ainda consigo. Eu acho que nesse caso não vai dar. Só se eu inverter ele, talvez. Acho que aqui nós vamos ter todas as posições possíveis. Opa. Também está aqui. Deixa eu colocar ele bem para cá. Eu acho que nesse caso não tem como. Mas dá uma testada a vocês aí, ó. Primeiro percebam essa reação que eu falei, né? Veja se vocês conseguem perceber isso aí. Eu vou resolver com vocês agora mais alguns exercícios de aplicação, tá? Então eu previ aqui o exemplo 2.7 e... deixa eu ver uma coisa aqui mais. 2.8 e ainda 2.9, na sequência. 2.7, 2.8, 2.9, tá? O primeiro deles é o seguinte, ó. Eu não vou ficar escrevendo todo enunciado, mas basicamente assim. A gente quer calcular o comprimento mínimo de um tubo, de um manômetro, tá? De forma que a oscilação da coluna de mercúrio, aqui tem mercúrio aqui dentro, tá? Seja 3,5 vezes mais lenta do que a frequência do silenciador no motor a 6.000 RPM, tá?
de um motor a diesel de 1 cilindro. Tá? Então é dado no problema, não precisa, por exemplo, meu Deus, mas como é que eu vou calcular a frequência do motor? Porque eu estou procurando um comprimento para que eu tenha uma frequência 3 vezes e meia menor. Bom, calma, porque isso é fornecido pelo problema, vocês não têm que saber. Talvez alguns saibam, mas não importa muito aqui. Vamos considerar o seguinte, ó. A gente quer o comprimento mínimo desse tubo para que a frequência seja 3 vezes e meia mais lenta. Deixa eu ver, 3,5 vezes mais lenta do que a frequência de um motor que trabalha a 6.000 RPM, motor a diesel, e que tem 1 cilindro, onde a frequência é calculada pela seguinte equação. É o número de cilindros do motor a diesel vezes velocidade do motor em RPM, tá? Sobre 2. É isso, tá? Então a primeira etapa aqui, calcular essa frequência, que você, descobrir qual é a frequência, afinal de contas, que vocês precisam. Esse aqui é para não ser o problema, tá? É para ser um aperitivo só. Porque nesse caso, ó, então eu não escrevi tudo, mas se vocês olharem no livro está bem explicadinho, né? A gente tem 1 cilindro apenas e o motor está trabalhando a 6.000 RPM, tá? Então, como a gente tem 1 cilindro, e 6.000 RPM, então a frequência do motor, bom, vai ser 1 vezes 6.000 sobre 2, então vai ser aqui 3.000 RPM, aliás, não, 6.000 o cara tá assim, tipo, até dá, mas são 600 RPM, desculpa, 600, tá? Então nós vamos ter aqui 300 RPM, tá? A frequência, tá? Até seria possível, não é nada impossível de conseguir, mas é um pouco exagerado mesmo. E aí o seguinte, ó, vou calcular então essa frequência, agora para a frequência angular, e vou fazer uma conversão direta, então, a primeira é 300 RPM, vezes 2π, porque isso aqui tem hertz, não tem hertz, mas eu vou ter que converter frequência em ciclos por segundo para radiana por segundo, né? Então por isso eu multiplico por 2π, tá? E divido por 60, porque são 60 segundos para cada minuto, isso aqui tem rotações por minuto. Fazendo essa conversão simples, a gente chega no valor de 10π radiano por segundo. Então essa é a frequência do motor, tá? Como a frequência desejada, aquela que eu quero usar para calcular o comprimento do tubo, tem que ser 3,5 vezes mais lenta, vamos chamar de frequência desejada, assim. Vai ser 10π dividido por 3,5, só isso, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 9 radianos por segundo. Então essa é a frequência de interesse, é com isso que eu vou trabalhar depois, tá? Eu vou ter que calcular o comprimento do tubo para que ele se adeque ao mínimo comprimento para que tenha a possibilidade de medir aquela frequência lá. 9 radianos por segundo, tá? O que eu vou fazer agora? Para poder encontrar como é que o comprimento do tubo vai estar relacionado com a frequência. Eu vou usar energia para fazer isso, tá? Vou usar energia potencial dessa coluna aqui e energia cinética, porque isso aqui vai estar oscilando, tá? É assim que ele vai medir. Então, energia potencial e energia cinética. A energia potencial, essa é até mais fácil de escrever, da coluna de mercúrio, vai ser do tipo, vou chamar de U, tá? É M vezes G vezes H, a diferença de altura que tem naquela camada de fluido lá. Só que eu não tenho massa aqui, na verdade, eu vou ter que escrever isso em função da densidade do fluido, da área de secção transversal do tubo e de quanto ele subiu ou desceu, tá? Então vamos supor que ele está nessa composição que eu desenhei aqui. O fluido está deslocado para cá, então ele, em relação à posição de equilíbrio, ele subiu uma altura que eu chamei de x e por consequência ele desceu do outro lado ao mesmo x, isso é óbvio, né? Então vai ficar assim, esse M aqui nós vamos tratar como sendo a área de secção vezes a altura que eu chamei de x e vezes a densidade do fluido, que no caso aí seria mercúrio, né? Tá? E vezes o nosso famoso G. E esse H aqui, tem que pensar o seguinte, quem está sendo deslocado ali, o lugar onde eu vou... eu tenho que colocar meu olho para determinar qual é a energia associada, é o centro de massa. Tá? Então, o centro de gravidade, no caso. Então ele vai estar aqui, ó.
Nesse caso, tanto faz, porque é rigorosamente a mesma coisa, né? Ele estaria aqui, ó. Esse é o ponto que eu vou ter que usar para calcular a energia. Então, na verdade, aqui, em vez de usar H, eu vou escrever x sobre 2, tá? Porque é a metade ali, ó. Ele subiu só metade aqui, tá? Então, vai ser x sobre 2, tá? Só que é o seguinte, eu vou ter de um lado a energia potencial. Uma pergunta também, ficou dúvida para mim. Tem a linha onde eles estariam paralelos, não, estariam no mesmo nível. Tu subiu o x e desceu o x aqui. Eu considero só meio x? Vai dar na mesa, porque o que acontece? Essa análise aqui eu estaria fazendo, por exemplo, pro lado esquerdo, tá? Então eu vou ter energia, só que do outro lado também tenho. No fim vai dar x, tá? Só que isso aqui, vamos pensar assim, ó. Seria, por exemplo, pro lado esquerdo. Eu tenho duas massas que mudam de posição, né? Então vamos chamar do lado esquerdo. E claro, né, no lado direito tu vai ter a mesma coisa, tá? Então teriam mais. Aí vai ser igual, é rigorosamente a mesma coisa. A, x, ρ, g, x sobre 2. De forma que a energia, aí sim, vai ser aquilo que tu está mais esperado em obter, né? Que vai ser a x, ρ, g, x. Ou a x ao quadrado, ρ, g. Então essa aqui é a energia potencial, tá? Esse é o cara que eu vou trabalhar. Tá, na verdade, por enquanto, eu não consigo resolver ainda, porque eu vou ter que fazer uso de uma outra energia para poder comparar as duas e aí sim tirar a informação que eu estou buscando, tá? Tá, então, esse é o valor da energia total potencial associada ao sistema, tá? O que nós vamos fazer agora é escrever a energia cinética. Tá, esse aqui eu vou chamar de... O que a gente estava usando para simbolizar a energia cinética mesmo? Tinha alguma letra que a gente adotou aqui ou posso usar qualquer coisa? E? Então tá. Então vamos dizer que é isso. Pode ser assim? Bom, a energia cinética vai ser isso aqui, ó. Tá. Só que agora nós vamos ter que ver quem que é esse tal de x, né? Então é a mesma coisa. Ah, bom, x não, desculpa. A massa, né? Então nós vamos trocar também a massa da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então vai ser de novo A vezes x vezes ρ. Aliás, perdão. Nesse caso, a energia cinética é a massa de todo o fluido que está aqui dentro. Todo ele se move, todo ele carrega energia, tá? Aqui mudou de posição só. Então vai ser a área vezes a densidade vezes o comprimento do tubo. No caso, não é bem o comprimento do tubo, né? É o comprimento onde tem aqui o fluido, né? Como eu estou calculando o mínimo comprimento do tubo, eu vou pensar que na pior condição ele está totalmente cheio, tá? É isso. Então o que está aqui, ó, seria a massa total de mercúrio, tá? Vocês saberem, ó, a energia cinética depende da massa total do mercúrio. mdHg, a massa total. E é aquilo ali vezes x ponto ao quadrado. Então, vou botar aqui fora vezes x ponto ao quadrado. Beleza. Bom, vamos considerar o seguinte aqui, ó, que a vibração que esse cara vai ter quando estiver sendo usado para medir, vou botar aqui, ó, claro. Vamos considerar que aquele cara que é uma posição, que está variando, é uma velocidade aquilo na verdade, né? Vamos considerar que aquilo ali varia de forma harmônica, porque é a forma mais simples que a gente pode usar para interpretar o problema, tá? Então vamos supor que o x é do tipo uma amplitude, vou botar x maiúsculo, vezes cosseno de ômega n t. Bem acessível essa nossa dedução, né? Considerem que essa letra que está aqui é a amplitude da vibração, tá? É isso. Eu estou usando o x maiúsculo para simbolizar a amplitude, ômega n para simbolizar a frequência que aquele cara está oscilando, tá bom? Então eu vou supor que quando isso aqui estiver sendo usado para medir vibração, ele está oscilando dessa forma, e a equação que responde como ele oscila é desse tipo aqui. Uma escolha super sensata, tá? Se eu fizer isso aí, então, eu posso trocar o x aqui dentro e ver como é que fica a nova equação de energia potencial, tá? Então vamos fazer assim, ó. Então nós vamos ter que a energia potencial pode ser escrita da seguinte forma, ó. Vai ser A rho g x ao quadrado, que é esse cara aqui, tá? Cosseno ao quadrado de ômega n
pessoas lá é X, né? Aqui, Lá em cima. A OL aqui, sim, aqui é X. do lado. Aqui, A, área de secção transversal. Densidade do fluido. Comprimento do tubo. O comprimento mínimo do tubo vai ser. Estou supondo que ele estaria totalmente preenchido com mercúrio aqui. Né? Certo? Então é isso aqui, ó. O que acontece nesse caso? Vocês estão vendo que a energia potencial é variável no tempo, né? Tá, mas isso é óbvio que é variável no tempo, porque aquele cara fica se mexendo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar só o valor máximo dela, tá? O valor máximo da energia potencial acontece quando a parte oscilante é máxima, concorda? E a parte oscilante é máxima quando isso aqui vale 1. Então, esse cara vai valer 1, ou seja, nós vamos ter A, Rho, G, X ao quadrado. Esse é o valor da energia potencial máxima. Certo? Beleza? Deixa ele meio de molho aí, tá? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa suposição que eu fiz aqui, que o X é isso, e vou jogar também nessa energia cinética. Tá? Vamos botar assim, ó, também. Como é que fica a energia cinética se eu trocar o X por isso? Bom, vai ficar EC igual a A, Rho, L, isso aqui não muda nada. Vamos botar o sobre 2 agora. E eu teria que pegar essa função, aqui, ó, derivar uma vez no tempo e elevar ao quadrado. Certo? É isso que eu teria que fazer, tá? Porque o que eu preciso lá, na verdade, não é o x, é ele derivado e elevado ao quadrado. Vou fazer direto aqui, tá bom? O que eu vou escrever agora já é ele derivado e elevado ao quadrado. A derivada também é bem fácil, né? Vai dar c, ômega n vezes x, seno de ômega n t. É isso, né? Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Menos ômega n x seno de ômega nt e ao quadrado. Tá bom, então? Certo que está aqui dentro? Isso aqui é a mesma coisa que x ponto ao quadrado, tá? Eu já botei entre colchetes aqui, ó. Esse termo todo aqui é... Mesma coisa, pessoal. Vocês vão ter uma energia cinética que é oscilante no tempo. Ela vai ter um valor, desde um valor mínimo até um valor máximo. Eu só vou pegar o valor máximo. Mas por que eu estou fazendo isso? Vocês já enxerguem na frente. Porque como o sistema é conservativo, a energia máxima potencial tem que ser igual à energia máxima cinética. É por isso que eu estou fazendo, para poder igualar as duas. Tá? Então vamos apagar aqui e terminar esse cara. Então, e de novo também, né? A energia cinética máxima acontece quando a parcela com o seno vale 1. Então, deixa eu ver aqui. Pra gente. A energia cinética máxima no fim vai valer. Peraí, deixa eu ver. Vai ser Rho A L sobre 2 ômega n ao quadrado x ao quadrado. O que me sobra é isso aqui, tá? Eu simplesmente excluía o termo com seno ao quadrado de ômega nt. Excluí não, eu disse que vale 1, né? Porque o valor máximo é quando aquilo vale 1. Qual o próximo passo? Obviamente a energia cinética máxima tem que ser igual à energia potencial máxima, se o sistema é conservativo. Então eu faço isso, ó. O máximo igual a esse máximo. Tá bom? Vou igualar esse cara aqui e aquele cara lá em cima. E daqui é só isolar o L, tá? Que é o comprimento mínimo do tubo para aquilo lá ser possível de ser realizado. Se vocês cortarem quem pode ser cortado e fizerem uma algebrazinha bem básica, vão encontrar que o L tem que valer 2G sobre ômega n ao quadrado. No fim, ele só vale isso. E no nosso caso, eu tenho um valor para o qual tem que ser respeitado, né? Seria 2 vezes 9,81 sobre... É 9 radianos por segundo, né? Isso aí, ó. Então, 9 ao quadrado, radianos por segundo quadrado. Isso aqui vai dar 0,243 metros. Então, esse é o mínimo comprimento que eu tenho que respeitar, para que eu consiga medir uma frequência de 9 radianos por segundo. Eu sei que eu fiz meio rapidinho e tal, mas depois esse problema está resolvido no livro, né? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, com calma, deem uma olhada lá, releiam ele, né?
e a gente conversa em particular depois porque fica mais fácil de explicar, tá? Mas basicamente o segredo, e nós vamos fazer muitas vezes isso, tá? O segredo é escrever a equação de energia, a potencial, a cinética, pegar o valor máximo de uma, o valor máximo da outra, que tem que ser igual, e na igualdade a gente determina a variável que está buscando. É essa a técnica da resolução, tá? O 2.8 é muito importante para nós, pessoal, porque ele vai nos permitir determinar como é que a massa de uma mola entra no cálculo da frequência. Porque até agora, quando a gente simboliza um sistema massa-mola, né, a gente sempre pensa que a mola não tem massa. E a frequência, a raiz quadrada, é K sobre M, onde M é a massa que está acoplada à mola. Mas vai ter casos nos quais a gente não pode desprezar. Um caso típico é que a gente fez experimento no laboratório. Porque a massa daquela viga está longe de ser expressiva em função da massa que a gente colocou lá em cima. Ela é bem parecida até. Então, como é que a gente determina isso? O que eu vou mostrar para vocês agora serve só para o sistema clássico massa-mola, bem simplesinho. Mas a técnica que a gente usa para determinar como é que aquela massa aparece é muito parecida em qualquer caso. Então, eu vou fazer primeiro para o massa-mola e depois, junto com vocês, nós vamos fazer para um outro caso mais de engenharia, que é uma viga fixa numa extremidade, tá? Que é aquele exemplo da torre da caixa d'água, em forma de torre, né? Então, vocês calcularam esses dias aí a frequência por uma caixa d'água fixa, né? Supondo que ela é um sistema de vibração na vertical, como se fosse uma viga fixa numa extremidade e livre para vibrar na outra, né? E agora nós vamos calcular como é que a massa da torre influencia. Que no primeiro caso, a gente fingiu que não influenciava em nada, mas ela influencia, sim. E vocês vão ver que para aquele caso em específico, o erro está na casa dos 20%. Então não é tão pequeno assim, né? Traduzindo e falando mais devagar, tá? Se vocês calculam a frequência da oscilação, que era naquele caso uma caixa d'água, supondo que toda a massa está concentrada lá em cima, e a massa da viga não importa, vão encontrar um número. Agora, quando vocês levam em consideração a massa da torre, e aí vão encontrar um número mais apropriado, é mais correto, a diferença está na casa dos 20%. Então não é tão pequeno assim, tá? Por isso que depois eu vou querer que vocês refaçam o cálculo para o nosso experimento lá embaixo, levando em consideração a massa da viga. Porque aí aquele erro grandão lá, que vocês encontraram para o módulo de elasticidade, que dava, em alguns casos a pessoa chegou a encontrar 80% até, ele tem que cair bastante, tá?